3 dias após o meu casamento, minha sogra anunciou quanto seria o meu salário mensal. A partir de agora, o salário de ambos, marido e mulher, deveria ser entregue integralmente para a mãe guardar. Não era uma contribuição para um fundo, não era algo para ser discutido, não era uma pergunta. Era uma ordem. Eu estava na casa do meu marido, mas me sentia como se meu direito de autodeterminação tivesse acabado de ser lacrado. Eu não sentia que estava sendo bem-vinda. Eu sentia que estava sendo precificada. Meu nome é Sofia. Sou líder de equipe comercial de uma empresa de logística na região da Vila Olímpia, em São Paulo. Meu trabalho vive da velocidade, da negociação, da capacidade de manter a calma diante de números que mudam a cada hora. Estou acostumado a definir metas, a fazer planejamentos, a assumir responsabilidades até o fim. Não sou o tipo de pessoa que entra em um casamento com uma mentalidade de submissão, muito menos o tipo que acredita que casar significa trocar automaticamente toda a sua autonomia. Acredito no amor, mas também acredito em princípios. O respeito é a fundação, e o direito de autodeterminação é a fronteira. Lucas veio até mim com exatamente o que uma mulher madura como eu precisava: estabilidade. Lucas não era extravagante, não dizia palavras bonitas apenas para agradar. Ele escolheu me tranquilizar com ações, com consistência, com a sensação de que ele era um homem com quem eu poderia construir um futuro. Quando nos casamos, pensei que estava entrando em uma nova etapa, onde 2 adultos aprenderiam a conviver, compartilhar e crescer juntos. Mudei-me para o sobrado de 3 andares em uma vila fechada em Moema, na Zona Sul. Eu não carregava a ilusão de que ser nora seria fácil, mas também não estava preparada para ser controlada como uma criança. Eu só esperava uma coisa muito simples: entrar em uma família decente. Decência não são palavras doces. Decência é como as pessoas se tratam quando ninguém está olhando. Decência é perguntar antes de tomar uma decisão que afeta a vida do outro. Nos primeiros dias, tudo transcorreu de uma forma que facilmente iludiria qualquer um. Minha sogra, Dona Mária, mostrava-se uma mulher sensata. Ela se importava o suficiente para não me sufocar, mas também o suficiente para eu sentir que era notada. Ela falava muito sobre bons costumes. Falava sobre a família como se falasse de um sistema que funcionava há anos, onde todos tinham um papel, regras e uma ordem. Tentei entender isso de forma positiva. Ter bons costumes significa ter princípios, e com princípios a vida é mais tranquila. Eu continuava indo trabalhar na Vila Olímpia normalmente. Eram as mesmas reuniões com clientes, as longas chamadas, as metas de vendas pesando sobre os ombros. Mantive meu ritmo de vida porque acredito que uma mulher só pode ser o alicerce da família se mantiver a si mesma firme. Eu também pensava em contribuir. Tenho uma renda estável. Não queria ser um fardo para a família do meu marido. Não estava calculando perdas e ganhos. Só queria que tudo fosse claro e justo. Despesas comuns têm princípios comuns. Responsabilidades comuns são compartilhadas. O restante é a privacidade mínima de cada um. No entanto, exatamente no 3º dia, todas as camadas de decência foram arrancadas, por uma pergunta aparentemente normal, mas com um poder de destruição gelado. Quanto é o seu salário mensal? Já ouvi muitas perguntas na vida. Já fui pressionada por clientes sobre preços, já tive meus limites testados por parceiros, já tive minha competência sondada. Mas a sensação de ser questionada sobre o salário dentro da própria casa onde acabara de entrar como nora não se parecia com nenhuma outra situação. Não era curiosidade, era uma auditoria. Era o primeiro passo de uma tomada de posse. E logo em seguida, Dona Mária apresentou a lei da casa. Ela falou como se estivesse anunciando um regulamento imutável. Marido e mulher trabalham, então o dinheiro deve ser entregue todo para a mãe, e a mãe distribui para as despesas. Ela disse com uma voz firme de quem estava acostumada a dar ordens e ser obedecida. Não havia sinal de uma conversa, não havia espaço para uma pergunta. Era um veredito preparado, apenas esperando que eu entrasse na posição correta para recebê-lo. Naquele momento entendi por que a pergunta sobre o salário veio primeiro. Eles queriam me quantificar imediatamente. Queriam saber quanto eu valia para calcular como esse fluxo de caixa poderia correr para casa e com que regularidade. Eu fiquei lá,
E toda a capacidade de tolerância de uma adulta foi subitamente desafiada da maneira mais cruel, não por insultos, mas pela privação de direitos. Olhei para o lado. Eu não precisava que Lucas me defendesse com palavras duras. Eu só precisava que ele mostrasse que entendia que aquilo era algo a ser discutido entre o casal. Eu só precisava que ele dissesse uma frase. Mãe, deixe que eu e a Sofia vamos combinar isso. Mas não recebi isso. O silêncio de Lucas naquele momento não foi um silêncio acidental. Parecia um consentimento prévio. Parecia que ele já sabia que essa lei da casa viria, e ficou parado vendo-a cair sobre a minha vida como uma rocha. Não fiquei magoada pelo dinheiro. Fiquei magoada pela minha posição nesta família. Uma mulher recém-casada deveria ser vista como um novo membro a ser respeitado, mas estava sendo tratada como um canal de renda. Ninguém perguntou se eu tinha planos pessoais. Ninguém perguntou se eu tinha responsabilidades com meus pais biológicos. Ninguém perguntou se eu tinha algum fundo de reserva em andamento. Ninguém perguntou. Eles apenas impuseram a lei e esperavam que eu baixasse a cabeça. Eu costumava pensar que o casamento era onde dois adultos aprendiam a compartilhar. Mas naquele momento, percebi que existem famílias que não procuram uma nora para amar ou acompanhar. Elas procuram uma nora para inserir no sistema. Como um fluxo de dinheiro inserido na conta conjunta do poder, onde a mãe detém o controle, o filho está acostumado a obedecer e a nora, se não resistir, torna-se parte dessa engrenagem por muitos anos. A sensação de ter o direito de autodeterminação lacrada veio muito clara. Eu trabalho, assino contratos, fecho negócios, suporto a pressão, trago dinheiro. Mas esse dinheiro não estaria mais sob minha gestão. Eu não seria mais a pessoa que decide sobre minha própria vida. Eu me tornaria alguém que teria que pedir de volta o que ganhei sob o pretexto de despesas. E só de pensar nisso, eu tremia. Porque quando uma mulher perde autonomia financeira, o que se perde a seguir não é apenas dinheiro. É a voz, é o direito de escolha, é a capacidade de se proteger quando as coisas acontecem. Entendi imediatamente a natureza dessa regra da casa. Não era por economia, não era pelo futuro. Era um mecanismo de controle. Quem detém o dinheiro, detém o poder. Quem distribui o dinheiro, distribui o poder. Quem quer paz na casa, na verdade é quem quer paz no topo do poder. E quando um mecanismo desses aparece logo no terceiro dia, isso diz que ele já estava lá, pronto, como uma armadilha armada esperando a presa entrar. Na minha cabeça, as coisas se sobrepuseram muito rápido. Lembrei-me de pequenos detalhes que ignorei por achar normais. Às vezes que Dona Mária falava sobre bons costumes, as perguntas que pareciam preocupação, mas giravam em torno de finanças, a concordância excessivamente suave de Lucas com as opiniões da mãe, tudo parecia peças soltas que de repente se encaixavam em um quadro completo. E esse quadro não tinha minha imagem como uma nora valorizada. Esse quadro só me tinha como um recurso a ser controlado. Eu estava naquela casa como alguém recém-chegada. E pela primeira vez na vida, senti que o título de esposa poderia vir acompanhado de algo assustador: ser privada de direitos. Eu não me sentia bem-vinda, eu me sentia precificada. Desde o momento em que a lei da casa foi anunciada, a lua de mel não era mais um tempo doce. Tornou-se uma fina camada de tinta cobrindo o mecanismo frio. Uma tinta brilhante o suficiente para quem olha de fora achar que é aconchegante, mas por dentro é uma armadilha com os dentes armados, esperando eu respirar um pouco mais forte para fechar. A partir daquele momento entendi muito bem. Eles não queriam uma nora, queriam um fluxo de caixa. E a felicidade com a qual eu achava que tinha acabado de me casar era apenas a tinta fina sobre uma armadilha pronta. Logo após a lei da casa ser colocada na mesa como um documento já carimbado, não fiz o que todos esperavam de uma nora pressionada. Não chorei, não briguei, não transformei aquilo em uma guerra barulhenta para ser taxada de insolente. Eu entendia muito bem. Há famílias que não têm medo de choro, não têm medo de lágrimas, nem mesmo de palavras de resistência. O que elas mais temem é a lucidez. E para ser lúcida, é preciso manter a respiração, manter a voz, manter a cabeça fria em um campo onde as regras são escritas por quem detém o poder. Escolhi ficar ereta, não para confrontar,
mas para lembrar a mim mesma: sou uma adulta, tenho um emprego, tenho valor, tenho poder de decisão e ninguém tem permissão para me transformar em uma carteira ambulante só porque acabei de entrar em um casamento. Passei por negociações tensas o suficiente na Vila Olímpia para entender um princípio simples. Quando o outro lado tenta te puxar para baixo com emoção, você deve responder com limites. Limites claros são a única coisa que impede você de ser engolida. Por isso, não neguei minha responsabilidade com a nova família. Não disse que não contribuiria. Apenas escolhi um caminho justo. A parte comum seria dividida, mas a gestão da minha renda deveria pertencer a mim. Não joguei palavras pesadas. Também não usei meu trabalho, cargo ou salário como arma. Apenas coloquei na mesa um princípio minimalista, como uma linha traçada no chão. Estou disposta a compartilhar o fardo, mas não entrego meu direito de viver sob o pretexto de bons costumes. No entanto, assim que escolhi a calma, vi imediatamente outro mecanismo ser ativado do outro lado: o mecanismo de repressão pela moralidade. Minha sogra não precisou bater na mesa ou gritar. Ela só precisou me colocar um rótulo. E esse rótulo foi colado tão rápido que mal percebi. Ela já o tinha preparado como um carimbo para estampar na testa de qualquer um que ousasse não obedecer. Fui colocado em um molde familiar onde muitas mulheres já ficaram presas. A nora nova já chegou calculista. Uma conclusão curta, mas eficaz como uma agulha. Faz com que quem ouve de fora automaticamente se incline para o lado dela, porque todos têm medo da palavra calculista na família. Transforma um pedido legítimo em uma atitude ruim. Transforma a manutenção da autonomia em ganância. Transforma a justiça em teimosia. E uma vez que esse rótulo é colado, qualquer explicação posterior se torna uma justificativa. Não reagi por instinto. Observei aquele mecanismo funcionar e entendi. Aquilo não era mais uma troca entre parentes. Era a forma como alguém com poder mantém o poder usando palavras. Ela não precisava provar que eu estava errada. Só precisava fazer com que eu parecesse errada aos olhos dos outros. Ela não precisava saber quais eram meus planos. Só precisava transformar meus planos em egoísmo. Ela não precisava se importar se eu tinha limites. Só precisava considerar esses limites como desrespeito. Fiquei parada na minha calma e decidi usar uma única pergunta para testar a natureza da tal tradição familiar. Não perguntei sobre moral, não perguntei sobre tradição, não perguntei coisas abstratas. Perguntei sobre consistência. Se a lei da casa é uma lei real, ela deve se aplicar a todas as normas da casa. E se ela se aplica apenas a mim, então não é mais uma lei, é uma ferramenta. Por isso mencionei a cunhada. Só precisei citar um nome e um fato. Nesta casa não há apenas uma nora. Se entregar o cartão do salário é um princípio pelo futuro, pela economia, pela paz, então esse princípio não pode escolher pessoas para ser aplicado. Princípios não podem ter 2 pesos e 2 medidas. Essa pergunta não visava atacar ninguém. Era apenas como um feixe de luz direto no lugar que tentavam cobrir com um pano grosso. E eu sabia que, quando a luz tocasse o lugar certo, o que chamavam de bons costumes revelaria sua verdadeira forma. Imediatamente, o desconforto apareceu. Não porque eu fui rude, mas porque toquei no que eles tentavam evitar, o favoritismo. Minha sogra não respondeu admitindo ou explicando claramente. Ela escolheu encobrir com outra fronteira. A cunhada da família, você é nova. Apenas uma frase classificando tudo e invertendo a lógica. De repente, a lei da casa não era mais uma lei comum. Tornou-se um processo de controle reservado para quem era considerado não confiável. E o mais assustador não era a expressão não confiável. O assustador era a forma como foi dita, como algo óbvio. Como se eu tivesse que aceitar isso como o destino de uma nora nova. Ouvi como ela usou a expressão da família e vi claramente uma porta invisível se fechar na minha frente. Eu casei aqui, mudei de papel, carreguei o título de nora, mas na definição dela eu ainda estava do lado de fora. Eu ainda era a pessoa que precisava ser testada, precisava ser segurada, precisava ser gerida. Enquanto a cunhada, esposa do irmão do meu marido,
era tida como pertencente, segura, sem necessidade de supervisão. Entendi na hora que o jogo real não estava no dinheiro. Estava no poder de escolher em quem confiar e de quem desconfiar. E esse poder não era concedido por nenhuma razão lógica. Era concedido com base no nível de submissão. Quem adula se torna da família mais rápido. Quem sabe baixar a cabeça é considerado sensato. Quem faz o detentor do poder se sentir confortável é poupado. Mas quem tem senso de limites, quem tem uma renda significativa, quem não entrega a chave da vida imediatamente, será apertado. Foi aí que vi a essência das palavras tradição familiar que minha sogra tanto repetia. Não era disciplina para a família melhorar. Parecia um manto bonito colocado sobre o controle, para que o controle parecesse legítimo. Quando alguém veste esse manto, não precisa dizer que quer segurar o dinheiro, só precisa dizer que mantém a ordem. Não precisa dizer que quer manipular, só precisa dizer que se preocupa com o futuro. Não precisa dizer que discrimina, só precisa dizer depende da pessoa. E nesse depende da pessoa, vi que estava sendo colocado em uma balança fria. Eu não era mais uma mulher recém-casada. Eu era uma variável que precisava ser domesticada. Eu era um risco que precisava ser travado. Eu era um recurso que precisava ser controlado antes que tivesse voz. Enquanto a cunhada era considerada ok, porque já estava no círculo de influência há tempo suficiente, dócil o suficiente para não incomodar ninguém, mole o suficiente para não fazer o sistema tremer. O que mais me doeu não foi ser mal compreendida. Eu posso suportar que pensem errado sobre mim, desde que não tirem meu direito de viver. O que me doeu foi perceber que a decência na qual pensei estar entrando era condicional. Ela só existia se eu agisse exatamente conforme o papel que eles esperavam. Se eu aceitasse ser gerida, seria chamada de boazinha. Se aceitasse ser apertada, seria chamada de sensata. Se aceitasse entregar toda a renda, seria chamada de boa nora. Mas se eu mantivesse o mínimo de autonomia, tornava-me imediatamente uma calculista. Também percebi outra coisa, mais cortante. Aos olhos de quem detém o poder, quem tem dinheiro geralmente não é tratado com mais gentileza, mas controlado com mais rigor. Quem é mais capaz é mais testado para ver se é obediente. Quem é mais autônomo é mais intimidado para ser rebaixado. E eu, com minha posição e renda, tornei-me a presa mais apetitosa dessa história. Não porque sou fraca, mas porque tenho o que eles querem. Não precisei que ninguém confirmasse isso. Bastou ver como tudo girava em torno da palavra entregar para entender. Quando a questão da justiça foi levantada, eles não responderam com princípios, responderam com classificação. Quando falei de responsabilidade compartilhada, não falaram de planos, falaram de confiança, mas uma confiança unilateral, onde eu tenho que provar que mereço e eles não precisam provar que são justos. Mantive a calma até o fim. Não porque sou fraca, mas porque não queria dar a eles o pretexto para me transformar na nora insolente. Eu entendo. Quem quer te controlar sempre tentará fazer você perder o controle primeiro. Quando você se irrita, diz coisas que estragam sua imagem. Quando chora, é considerada fraca. Quando reage com força, eles usam essa reação para provar que estão certos. Não dei a eles essa vantagem. Apenas registrei silenciosamente. Aqui, a tradição não é respeito, é privilégio. Privilégio de quem sabe adular e de quem está no círculo de confiança. Já o novato, o que tem dinheiro, o que tem limites, será vigiado, pressionado e apertado até se dobrar. E nesse jogo, eu era o alvo mais claro. Não porque fiz algo errado, mas porque entrei em um sistema onde não precisavam de uma nora para amar, precisavam de uma nora para gerir. Não disse mais nada, nem retirei meu princípio. Apenas senti muito claramente uma camada de pressão invisível sendo erguida como um muro. Um muro feito não de tijolos, mas de preconceito, de discriminação, de rótulos, do pretexto da ordem. E quando aquele muro terminou de subir, entendi de que lado eu estava. Do lado de alguém cuja submissão estava sendo testada, e não do lado de alguém bem-vinda como família. Após a pergunta sobre o cartão do salário e a forma como me classificaram como a nova que precisa ser controlada,
Não tinha mais esperança de justiça vinda da detentora do poder na casa. A única coisa que eu ainda esperava era que o homem que acabara de se casar comigo fizesse a sua parte. Não esperava uma rebelião. Não esperava que ninguém batesse na mesa ou se levantasse contra a família inteira. Esperava apenas o básico: uma pergunta preocupada, uma mediação mínima, uma mão estendida na hora certa para impedir que eu fosse empurrada para ser uma estranha no meu próprio casamento. Eu lembrava a mim mesma que toda família tem atritos e que é difícil evitar descompassos no início. Mas há uma linha que, se cruzada, faz tudo mudar de cor muito rápido. A fronteira entre conviver e domesticar. E nessa fronteira, a única pessoa que poderia me puxar para o lado seguro era quem eu chamava de marido. Porque bastava que ele me olhasse como uma companheira de vida para que o sistema de controle encontrasse resistência. Mas se ele me olhasse como um problema a ser resolvido, eu seria empurrada para um lugar sem volta. Esperei uma pergunta sobre meus sentimentos. Esperei um reconhecimento de que eu não estava errada em querer manter a autonomia. Esperei um sinal de que eu não estava sozinha. Mas em vez de vir até mim ouvindo, meu marido entrou nessa história como alguém encarregado de apagar um incêndio. E o fogo nos olhos dele não era a injustiça que eu estava sofrendo, mas a raiva da mãe dele. Essa atitude me fez entender imediatamente a coisa mais dolorosa. Ele não via isso como uma disputa que precisava de justiça. Ele via como um incidente que precisava ser abafado rápido para a casa ficar em paz. A maneira como ele me olhou foi como olhar para alguém que acabou de quebrar a ordem estabelecida. Naquele olhar não vi preocupação, não vi proteção. Vi apenas a pressão para fazer a mãe se acalmar, para fazer a casa ficar quieta, para devolver o ar de normalidade com o qual ele estava acostumado. Ouvi ele me culpar por deixar a mãe zangada. Ouvi ele colocar a responsabilidade da paz da casa nos meus ombros, como se a tranquilidade fosse obrigação exclusiva de quem acabou de chegar. Ouvi ele me pressionar a entregar o cartão para que tudo parasse. Quando o homem escolhe conciliar exigindo que a esposa sacrifique seus direitos, isso não é conciliação. É um tipo de veredito embrulhado na casca de pela família. Pensei que doeria ser imposta pela minha sogra, mas não esperava que a facada viesse da pessoa mais próxima. Porque bastava lhe dizer uma frase: deixe a Sofia e eu nos resolvermos, e tudo seria diferente. Mas ele não disse. Ele escolheu ficar do lado do poder porque era mais seguro do que ficar do lado da justiça, que sempre cobra um preço. E então a dúvida foi lançada, fria como uma pedra caindo na água. Ele desconfiou que eu levaria o dinheiro para fora, para minha família biológica. Fiquei paralisada, não porque a frase fosse nova, mas porque era comum demais nas histórias que contam sobre noras. Podem chamar de precaução, mas na verdade é uma ponta afiada. Colocou-me numa posição suspeita antes mesmo que eu pudesse viver de verdade ali. Transformou cada real que eu ganhava em algo a ser vigiado. Fez de mim, de esposa, um risco financeiro que precisava ser trancado. Não me senti insultada pela suspeita. Senti-me rebaixada, pois nunca pedi um centavo a ninguém. Trabalho, me sustento, carrego meu peso. Casei aqui não para sugar a família do marido, nem para ser controlada como uma criança. Mas em poucos dias fui tratada como alguém que poderia levar os bens embora só porque ainda mantinha contato com minha família de sangue. Um homem que ama a esposa de verdade entenderia que a família dela não é rival da família dele. Só quem tem uma mentalidade de posse vê o afeto da esposa pelos pais como uma ameaça. E enquanto eu tentava manter a calma, Lucas soltou uma frase que fechou tudo como a tampa de um caixão. O seu dinheiro também é dinheiro desta casa e deve ser depositado com a mãe para garantia. Ouvi a palavra depositado e senti um arrepio. Não é assim que se fala de uma esposa. É assim que se fala de um objeto de valor que precisa ser levado para o cofre, trancado e entregue ao guardião da chave. Isso implicava que eu não era confiável o suficiente para guardar o que eu mesma produzia. Implicava também que, nesta casa, o direito de propriedade não pertencia a quem gerava o valor, mas a quem tinha o poder. E eu, mesmo recém-casada, mesmo com o título de esposa, fui colocada para fora desse direito de propriedade. Naquele momento, o amor em mim não se estilhaçou com barulho.
foi bloqueado como uma estrada onde de repente se ergue uma cerca. Percebi que o que eu achava ser o casamento, a parceria entre duas pessoas, na verdade não existia na cabeça do meu marido. No mundo dele, a esposa não é uma parceira de vida. A esposa é parte da ordem familiar. Tem que se misturar, tem que obedecer para tudo ficar bem. Ele não precisava de mim ao lado dele. Ele precisava de mim atrás dele, atrás da mãe dele, na posição exata que eles traçaram. Olhei para os últimos dias e vi uma sequência lógica e fria. A lei da casa apareceu, eu mantive o limite. Fui rotulada e ele entrou como um bombeiro, apagando o fogo, me empurrando para a concessão. Se eu cedesse desta vez, a próxima não seria o cartão do salário. Seria cada decisão da minha vida. Seria o direito de ir e vir, encontrar quem, fazer o que com meu dinheiro. Seria interferência no trabalho, na rotina, nos planos futuros. Porque uma vez que você entrega sua autonomia a outra pessoa, ela não a devolve voluntariamente. O poder, uma vez agarrado, sempre quer agarrar mais firme. Vi claramente o roteiro escrito se eu baixasse a cabeça hoje. Hoje é o cartão de salário. Amanhã pode ser o carro, os bens, a sugestão de que eu deva trabalhar menos para cuidar da família. Depois, a questão de ter filhos conforme o calendário da família dele, sair do emprego para favorecer os bons costumes, viver conforme a vontade dos outros e ainda ter a fama de ser sustentada. Essas coisas não precisam ser ditas. Basta que uma base de controle financeiro seja estabelecida para que todo o resto venha naturalmente como uma corrente. Não me permiti esperar mais na esperança frágil de que meu marido mudasse de atitude. Porque o que acabei de ouvir não foi uma palavra impulsiva. Era a crença central dele. Ele acreditava que meu dinheiro pertencia à casa dele. Acreditava que a mãe dele tinha o direito de guardá-lo. Acreditava que a paz da família era mais importante que a autonomia da esposa. E quando o homem acredita nisso, o amor da mulher, por maior que seja, vira apenas ferramenta para exigirem mais sacrifícios. Não gritei, não implorei, não precisei provar que estava certa. Apenas senti uma coisa muito clara. Esse homem não precisa de uma companheira para viver junto. Ele precisa de uma subordinada para viver fácil. E ao lado de alguém assim, eu seria moída aos poucos, desgastada pedaço por pedaço sem perceber. Eu me perderia no que chamam de pela paz da casa. Escolhi parar antes de ser esmagada. Não porque sou fraca, mas porque entendo demais o preço de baixar a cabeça no lugar errado. Entendo que existem casamentos que não te matam com um soco, mas te matam com concessões silenciosas todos os dias. Hoje você cede um cartão, amanhã cede uma decisão, depois cede um sonho, e então cede sua autoestima. Quando acorda, não reconhece mais quem você é. Fiquei ali, olhando diretamente para a realidade que acabara de mostrar a cara e senti uma lucidez afiada como uma faca. Não sabia como ser o futuro, mas sabia de uma coisa com certeza. Se eu continuasse nessa ordem, eu não seria mais eu. E não entrei num casamento para virar uma sombra. Entrei para viver, para construir, para caminhar junto. Quando isso não existe, prefiro parar enquanto ainda estou inteira. Não fiquei. Naquela noite, arrastei minha mala e saí de Moema. Não escolhi sair chorando ou fazendo escândalo para dar a eles o pretexto de me taxarem de causadora de problemas. Saí como quem lida com um negócio de risco na Vila Olímpia. Cortar perdas rápido, sair da zona de perigo, manter os princípios. Fui para a Vila Mariana, onde eu ainda poderia respirar como um ser humano normal, não como um bem a ser entregue, não como um fluxo de dinheiro a ser trancado. Mas na manhã seguinte, percebi que superestimei a capacidade de respeito deles e subestimei o nível de medo de quem está acostumado a mandar. Meu telefone vibrava loucamente, não uma ou duas chamadas, mas vibrações contínuas como uma tempestade batendo na minha mão. Antes que eu pudesse me recompor, a tela estava cheia de chamadas perdidas e novas chamadas chegando. Como se alguém estivesse tentando me puxar de volta pela pressão, pela velocidade, pelo cerco. Olhei para o número aumentando incrivelmente rápido, quase 100 chamadas em apenas uma manhã. Quem ligava não era só um, quem mandava mensagem não era só um.
Todos os canais de contato que eles tinham foram ligados na potência máxima, como uma operação de caça. O que mais me gelou não foi a quantidade de chamadas, mas o sabor das mensagens que vinham junto. Não era simplesmente chamar para conversar. Era um caldeirão misturando 3 sabores: ameaça, vitimização e culpa. As mensagens ora eram duras como ultimato, ora amoleciam como súplica, ora giravam direto na minha honra com acusações familiares. Li e percebi uma coisa clara. Eles não queriam resolver o problema, queriam retomar o controle. Havia frases escritas com o único objetivo de me fazer sentir errada. Falavam de tradição, de família, de aparência, de todas as coisas que usam para encurralar mulheres contra a parede. Algumas outras mensagens mudavam o tom, tentando me puxar para a culpa com lamentações, como se eu fosse a causa de toda a instabilidade. E logo depois vinham linhas transferindo a culpa, limpando a responsabilidade deles e transformando o que aconteceu em coisa pequena que eu exagerei. Eles se revezavam usando a emoção como um cacetete, batendo no ponto fraco que achavam que uma mulher não suportaria: o medo de ficar mal falada. O auge da astúcia foi o golpe direto no instinto de compaixão. Soltaram a informação de que a mãe do meu marido teve um pico de pressão e foi para o hospital, acompanhada da pressão de que eu deveria voltar para pedir desculpas imediatamente. Tudo arranjado conforme o roteiro clássico. O idoso adoece bem na hora que a nora vai embora, para que a nora seja forçada a voltar com gratidão e culpa. Essa é a corda mais forte, porque sabem que nesta sociedade uma mulher é facilmente esmagada pelas palavras ingrata e sem coração. Mas o que me fez acordar completamente foi o que eles não fizeram. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém perguntou como fui embora ontem à noite, onde eu estava, se estava segura. Ninguém perguntou se eu estava em choque, cansada ou magoada. Nenhuma admissão de erro, nenhuma palavra reconhecendo que exigir o salário era errado, nenhum pedido de desculpas pela forma como me trataram como um objeto. Tudo o que queriam era que eu voltasse o mais rápido possível, a qualquer custo. E a maneira mais rápida e eficaz era me empurrar para a culpa. Olhei para a sequência de mensagens e vi claramente o mapa do poder deles. Quando me levantei para manter limites, eles não dialogaram, atacaram. Quando saí da zona de controle, não ouviram, cercaram. Quando fiquei em silêncio para evitar barulho, aumentaram a pressão para me exaurir. É um tipo de manipulação que cansa a pessoa até ela querer acabar com tudo, voltando para pedir desculpas, cedendo contanto que o telefone pare de vibrar. Parecia uma tática de linchamento psicológico, sem deixar o oponente respirar. Tentei manter a cabeça fria, lembrando a mim mesma. Tocar o telefone muitas vezes não significa que eles estão certos. Ligar desesperadamente não significa que me amam. Lamentar sofrimento não significa que são inocentes. No trabalho, já encontrei parceiros que usavam a pressão do tempo para forçar contratos desvantajosos. Entendo a sensação de ser empurrada, cutucada, cercada, e entendo como escapar. Desacelerar, filtrar a informação, olhar para a motivação real. No meio do caos, como um fluxo de notícias transbordando, um detalhe me fez parar. Um número desconhecido ligava sem parar, tipo de chamada urgente, insistente, chamada de cobrança. Antes que eu pudesse bloquear, chegou uma mensagem desse número com uma foto tirada às pressas. A imagem estava borrada, ângulo torto, como se tirada na pressa ou de propósito para assustar. Mas por mais borrada que estivesse, reconheci 2 coisas inconfundíveis: o nome Bruno, meu cunhado, irmão do meu marido, e um carimbo de um serviço de factoring ou agiotagem. Era um tipo de promissória, um papel que usam para criar pressão, com carimbo vermelho como um aviso. Não precisei de mais explicações. Não precisei que ninguém dissesse o porquê. Apenas aquela foto foi suficiente para iluminar uma suspeita que eu ainda nem tinha nomeado. Por trás dessas ligações frenéticas havia um outro medo, algo que os impelia a me puxar de volta mais rápido do que a questão das aparências. Juntei as peças com meu instinto profissional. A lei da casa sobre o dinheiro foi apresentada cedo demais, dura demais, decidida demais. A reação deles quando não aceitei também foi agressiva demais, afobada demais.
Não parecia apenas educar a nora. Parecia que alguém estava precisando de algo urgente e precisava de um fluxo de dinheiro estável para respirar. E o nome Bruno naquele papel, junto com um carimbo de empréstimo, como uma mancha de tinta bem no meio do quadro, fez todas as cores falsas desaparecerem. Olhei de novo para as mensagens de ameaça e entendi. Talvez não fossem apenas os parentes ou a família me ligando. Talvez eles estivessem sendo cutucados por alguém nas costas. E em vez de resolver a raiz do problema, escolheram um jeito mais familiar, apertar a mim. Porque aos olhos deles, eu sou a nova, fácil de pressionar, fácil de amarrar com o nome da família e o mais importante, tenho renda. Tornei-me a opção de resgate mais conveniente, legal e de menor risco para eles. Bastava eu voltar e aceitar entregar o salário e tudo ficaria calmo, do jeito que eles queriam. Quanto mais eu lia, mais vi uma coisa dolorosa até a alma. Eles não precisavam que eu voltasse por amor. Se fosse amor, teriam perguntado se eu estava bem. Se fosse carinho, teriam assumido o erro pelo menos uma vez. Se fosse respeito, não teriam usado o hospital como arma, nem as ligações como algemas, nem a culpa como laço. Tudo o que faziam era puxar, forçar, atrair, ameaçar, me empurrar para voltar e continuar dentro do círculo de controle. E quando esse círculo apertou com quase 100 ligações, com a mistura dos 3 sabores de mensagens, com a encenação do hospital e com uma foto de promissória em nome de Bruno, entendi claramente minha posição nessa história. Não um membro bem-vindo, mas um recurso a ser explorado. Sentei-me em meio às vibrações incessantes, deixei o telefone continuar piscando e fiz apenas uma coisa: memorizar. Memorizar quem ligou, quem mandou mensagem, quem culpou, quem ameaçou, quem se fez de vítima e quem absolutamente não se importou se eu estava viva ou morta. Memorizar também aquela foto borrada como um rastro deixado acidental ou propositalmente na minha vida. E senti muito claramente. Eles estavam em pânico. Não por me perder, mas por medo de perder o controle sobre aquilo que miravam desde o início. Depois daquela manhã, com o telefone vibrando como um martelo contínuo e a foto da promissória borrada aparecendo como uma mancha de tinta indelével, entendi uma coisa. A questão de quererem meu salário não era mais um simples costume antigo. Parecia um anzol escondido, esperando eu morder para me puxarem. Não me deixei levar pelas ligações insistentes. Escolhi ficar parada, verificando tudo que era meu, como alguém de negócios faz quando sente cheiro de risco. Rever ativos, rever documentos, rever o que pode ser explorado. Foi nesse momento que minha mãe mencionou minha poupança. Ela não falou com um tom de reprovação. Falou com a voz de uma mulher que já passou por curvas suficientes na vida para entender que, quando um casamento começa a dar sinais de controle, a primeira coisa a salvar não é o orgulho, mas os bens e os papéis. Minha reserva não era uma história de ostentação. Eram barras de ouro e uma poupança de R$1 milhão em meu nome. Minha mãe economizou a vida toda e me confiou isso como uma armadura para a filha, para que, acontecesse o que acontecesse, eu tivesse uma saída. Quando minha mãe mencionou isso, meu coração apertou como se alguém esmagasse. Não porque tive medo de perder o dinheiro, mas porque me lembrei da noite em que saí. Uma saída apressada, em estado de pressão e empurra-empurra. Arrastei a mala com a cabeça focada apenas em sair da zona de perigo o mais rápido possível. Não verifiquei a caixa de documentos importantes que eu sempre deixava em um lugar fixo. Disse a mim mesma que tinha trazido o necessário, mas quando minhas mãos procuraram, quando meus olhos varreram cada compartimento, cada bolso, cada esconderijo, um vazio gelado apareceu. A caixa de documentos não estava lá. A sensação naquele momento não foi pânico de gritar. Foi um vazio frio, como se alguém tivesse tirado o núcleo de algo que você achava estar intacto. Tentei me acalmar e procurar de novo, passo a passo, como conferir carga perdida em um transporte importante. Mas quanto mais procurava, mais certeza tinha de que a caixa de documentos havia se perdido enquanto eu era empurrada para fora de casa. Não esperei mais para me acalmar com esperanças vagas. Liguei para o banco.
Liguei com a postura de quem está acostumado a lidar com dados, precisando de verificação, de informação, da verdade. Nos segundos de espera pela conexão, ouvi meu coração bater pesado como um martelo no peito. Sabia que só havia duas possibilidades. Ou tudo estava intacto, ou algo tinha acontecido antes que eu entendesse onde estava me metendo. Quando a informação foi confirmada, fiquei paralisada. A poupança de R$1 milhão em meu nome havia sido resgatada dias antes do casamento. O dinheiro foi transferido para uma conta em nome de Bruno, meu cunhado. Naquele momento, não senti que estava ouvindo um número. Senti como se tivesse levado um tapa na minha própria confiança. R$1 milhão não é só dinheiro. É o suor da minha família, é a camada de proteção que minha mãe preparou para que a filha não fosse encurralada. E agora desapareceu em uma confirmação seca, como se nunca tivesse existido. Fiquei imóvel. A mente parecia ter desligado. Tentei dizer a mim mesma que poderia ser um engano. Pedi para checar de novo, mas dados não mentem. A linha de transferência estava lá, clara, inegável. O nome do destinatário não estava errado, a data não estava errada. E o mais absurdo era exatamente o que estava mais claro. O dinheiro em meu nome saiu de mim antes do dia em que subi ao altar. Uma outra sensação invadiu, não mais choque, mas horror. Porque se o dinheiro foi liquidado antes do casamento, então o casamento não foi apenas um ritual. Pode ter sido uma casca. Uma casca legal, uma casca para fazer tudo parecer laço afetivo, família, status. Para cobrir uma manobra de esvaziamento feita muito cedo, muito limpa e muito fria. Forcei-me a ficar calma, e então as memórias começaram a acender como uma série de luzes de alerta. Antes do casamento, meu marido, Lucas, insistiu muito para que eu assinasse um pacote de documentos com a desculpa de abrir uma conta conjunta para facilitar. Lembro bem da sensação. Pensei que era normal para casais que vão morar juntos. Pensei que compartilhar finanças era sinal de confiança. Pensei que aquele homem queria entrar numa vida nova, mais organizada comigo. Mas naquele pacote, além do que achei ser burocracia, havia um pedido de cadastro de banco digital e uma procuração para transações com prazo determinado. A razão dada soou tão razoável que não desconfiei. Viajo muito a trabalho. Se precisar sacar sinal de festa ou algo assim, fica fácil de resolver, não preciso te ligar no meio de reunião. Assinei com a mentalidade de família, de conveniência, de confiança. Não só isso, Lucas pegou meu celular emprestado para cadastrar o aplicativo, pediu para eu digitar o código que chegou por SMS para ativar. Uma ação pequena, 1 minuto curto, algo que parecia inofensivo. Fiz sem pensar que aquele código era a chave para abrir o cofre. Não pensei que a conveniência às vezes é a armadilha mais bonita, porque não precisa forçar, basta você estender a mão. Quando essa memória veio à tona, tudo caiu como uma porta fechando no lugar certo. A sensação de mordaça não veio porque alguém disse que eu estava errada, mas porque eu mesma vi uma sequência de ações que ajudei a completar. Eu assinei, eu digitei, eu confiei. E essa confiança tornou-se o elo perfeito para levarem o dinheiro antes que eu percebesse onde estava. De repente, tudo nos últimos dias ficou claro de uma forma assustadora. Por que a lei da casa sobre o salário veio tão cedo? Por que ligaram tão desesperadamente querendo que eu voltasse a qualquer custo? Por que as mensagens misturando ameaça, vitimização e culpa apareceram como uma campanha? Por que não precisavam saber se eu estava bem, só precisavam que eu voltasse? Por que tudo sempre girava em torno de dinheiro, controle, entrega de renda? Porque eles já tinham sentido o gosto de um esvaziamento bem-sucedido e queriam continuar. Entendi de repente que a tal lua de mel nunca existiu. Era apenas uma camada fina de tinta sobre um muro já construído. Um muro onde eu não era construtora, mas sim um material usado para tapar os buracos deles. Pensei ter entrado em uma família decente, mas a verdade cruel é que, desde o início, o objetivo não era o afeto. O objetivo era o fluxo de caixa. A dor aqui não é só perder R$1 milhão. A dor é perceber que a armadilha não foi armada depois do casamento, foi armada antes. O casamento, neste momento, surge como um rótulo, uma legalização. Fez tudo parecer união, para ser mais fácil operar, mais fácil esconder,
mais fácil transformar qualquer resistência minha em querer dividir a família. Fez com que os papéis que assinei fossem pelo casal. Fez com que uma apropriação tivesse cara de conveniência. E quando acordei, o que perdi não foi só dinheiro, foi a fé nas coisas que eu achava sagradas. Não consegui chorar como alguém frágil. A dor mudou para outra forma, mais afiada, mais lúcida. Parecia a sensação de alguém que foi enganado em um contrato que leu por cima, mas caiu na armadilha porque confiava em quem assinou junto. Só que a diferença é que não era um contrato comercial, era um casamento. E quem assinou comigo era a pessoa que eu pensava que estaria ao meu lado a vida toda. Olhei para o que restava em minhas mãos, os papéis que sobraram, as informações bancárias recém-confirmadas, as memórias da assinatura e do código SMS. Cada detalhe como um prego batendo na mesma conclusão. Isso não foi um mal-entendido, foi um esvaziamento premeditado. E quando você entende que foi preparada desde antes, o medo desaparece dando lugar a outra coisa. A lucidez fria. A lucidez de quem sabe que está diante de uma verdade que não tem volta. A lucidez de quem percebe que, nessa história, o casamento não foi o início da felicidade. Foi o marco de uma armadilha que se fechou. Depois que o banco confirmou que minha poupança tinha sido liquidada e escoado para a conta do meu cunhado, entendi muito bem. Se eu demorasse mais um pouco, eles cobririam tudo com uma névoa chamada família. Quando a verdade se revelou em números e datas, perdi o direito ao luxo de sofrer na dúvida. Precisava de dados, precisava de elos, precisava de um quadro completo para que ninguém pudesse distorcer a história como mal-entendido. A primeira pessoa que procurei foi uma amiga próxima, gerente de riscos em um banco. Há amizades que não são apenas ombro-amigo, são um holofote na escuridão na hora certa. Não contei histórias longas, apenas dei as peças que tinha. O nome do cunhado, o sinal de agiotagem na foto da promissória, a transação de 1 milhão retirada antes do casamento e as ligações frenéticas de números estranhos. Para quem trabalha com risco, o cheiro de problema é inconfundível. Minha amiga entendeu na hora o que eu precisava: histórico de crédito e rastros financeiros. Quando o resultado voltou, levei uma pancada. Não emocional, mas a pancada da verdade nua e crua. Meu cunhado, Bruno, estava atolado com agiotas, dívida sobre dívida, tapando o buraco anterior com buraco novo, girando como um moinho, triturando tudo que tocava. A dívida total beirava 4 milhões de reais. E naqueles dados frios havia rastros que não podiam ser ignorados. Contatos de alto risco, cheiro de apostas, cheiro de esquemas ilegais. O tipo de rastro que quem é do ramo sabe. Por trás não é mais simples falta de dinheiro. É alguém sendo arrastado para um fluxo perigoso. Olhei para o número de 4 milhões e me perguntei: o que uma família normal tem para cobrir isso? Então lembrei da lei da casa aparecendo no terceiro dia. Lembrei da forma como ligavam como se fosse uma caçada. Lembrei da encenação do hospital usada como arma. Lembrei do rótulo de calculista que colaram em mim só porque não entreguei o cartão. Tudo se encaixou automaticamente, tão perfeito que dava medo. Não via mais aquilo como conflito de sogra e nora. Via um buraco de dívida enorme de boca aberta, e eu, com minha renda estável, era o tubo de oxigênio que eles queriam conectar para que o buraco não os engolisse. Mas eu ainda precisava de coisas reais. Dados podem ser chamados de ouvir dizer. Eu queria o inegável. Pegadas, imagens, testemunhas. Voltei para Moema de um jeito diferente. Não voltei para pedir desculpas, voltei para observar com olhos de quem coleta provas. Pedi as imagens da câmera da guarita da vila aos seguranças. Não precisava de filme de cinema, só precisava ver a repetição, e eu vi. Havia vezes em que estranhos tatuados ficavam esperando na esquina como se marcassem hora. Havia vultos mexendo no celular, andando de um lado para o outro, com olhos varrendo como quem procura presa. Momentos de espera longa, indo embora e voltando outro dia. O estilo típico de cobrador. Não precisa fazer barulho sempre, mas está sempre presente para que quem está na casa saiba que eles não sumiram. Olhei aquelas imagens e lembrei da foto borrada da promissória. As duas coisas coincidiam como impressões digitais. Não parou aí. O elo dos vizinhos apareceu sozinho.
Ouvi de novo conversas que ignorei achando que era coisa dos outros. Esses dias teve gente cobrando, xingando no portão. Um relato que parecia solto, mas colocado no quadro atual virou um prego cravado fundo. Porque só xingam no portão quando não há mais jeito suave de pegar o dinheiro. E quando uma casa é xingada na porta, significa que já atrasaram, perderam a credibilidade, entraram na lista de execução. Comecei a rever tudo com novos olhos. Não mais os olhos de uma esposa magoada, mas os olhos de uma vítima se salvando. Revi o que podia acessar. E então, outra descoberta me gelou a espinha. No tablet que Lucas, meu marido, deixava em casa e que estava sincronizado com o celular, havia uma mensagem não apagada. Curta, mas suficiente para cravar a motivação real. O conteúdo falava que se o Bruno não tivesse o fluxo de dinheiro esse mês, alguém iria até a empresa. Não precisei deduzir. A frase "mandar alguém na empresa" não é conversa fiada. É o tipo de ameaça que quem está na zona de dívida quente entende bem. Cobradores não vão só em casa, vão ao local de trabalho para humilhar, para criar pressão, para que você não tenha onde se esconder. E se essa mensagem existia no aparelho do meu marido, provava uma coisa: Lucas sabia. Ele sabia do perigo, sabia da urgência e sabia que meu salário deste mês era o que eles miravam. Naquele instante, todas as minhas últimas dúvidas se apagaram. Por que a lei da casa veio tão cedo? Por que não precisavam saber meus planos, só queriam o cartão? Por que estavam dispostos a me pintar como calculista só por não entregar minha autonomia? Por que ligaram desesperados, usaram o hospital, me puxaram pela culpa? Tudo não era por preocupação com o futuro. Tudo era porque estavam sem oxigênio. E o oxigênio deles era o salário constante todo mês. Não se pede um fluxo de dinheiro estável com educação. Quando se chega ao ponto de pedir impondo, significa que estão na beira do abismo. Sentei e olhei para a realidade. Meu cunhado era o buraco da dívida. Minha sogra era quem tentava segurar a casa para não cair de qualquer jeito. Meu marido não era o neutro impotente. Ele era quem abria a porta. Ele era quem me transformava em fonte para salvar aquele buraco. Ele não era ingênuo, não era desatento. Escolheu o jeito mais fácil: empurrar a esposa para ceder e a casa ficar em paz. Paz aqui não era tranquilidade. Paz era não ter cobrador na porta, não ter gente na empresa, não passar vergonha com os parentes. E para ter essa paz, estavam dispostos a tirar de mim. Quando o quadro ficou completo, mudei para o modo que sempre uso no trabalho: reunir provas não para vingança emocional, mas para autoproteção jurídica. Juntei extratos de transferências, especialmente a transação de 1 milhão liquidada antes do casamento. Juntei o dossiê da dívida e rastros de crédito que minha amiga ajudou a levantar. Juntei gravações das chamadas insistentes, das mensagens de ameaça, das mensagens de vitimização e culpa. Porque a própria mistura expunha a intenção manipuladora. Salvei o histórico do pedido de documentos, os sinais ligados ao cadastro digital e procuração, até as memórias do código SMS que eu, ingênua, digitei. Pedi cópia das imagens da câmera com os estranhos esperando. Anotei o relato dos vizinhos. Não deixei passar nenhum detalhe, pois entendo que o manipulador sempre tentará fazer você parecer errada. A única forma de não ter a verdade invertida é o dossiê. Nesse processo, uma sensação estranha apareceu. Parei de sofrer com aquela traição nebulosa. A dor não sumiu, mas foi substituída por uma lucidez dura como aço. Não me via mais como Nora. Não me via como quem tenta segurar a família. Via-me como vítima. E na minha frente havia um caso com sinais de abuso de confiança, apropriação indébita, ameaça e coação. A partir do momento que tive provas suficientes na mão, a balança não estava mais do lado deles. Começou a pender para o lado da verdade. Não fiz escândalo, não precisei de pena. Apenas continuei fazendo uma coisa: completando o dossiê. E eu, Sofia, que pensei estar apenas aprendendo a ser esposa, cruzei uma fronteira.
de pessoa apertada para pessoa que sabe apertar de volta com a verdade. Desde o momento em que reuni provas suficientes, sabia que cedo ou tarde eles me arrastariam para um tribunal estilo família. Muita gente, muitas bocas, pouca verdade. Um sistema acostumado a controlar nunca aceita ser desmascarado em silêncio. Quando não conseguem forçar com ligações, forçam com a multidão. Quando não puxam pela culpa, puxam pela honra. E o palco que escolhem é sempre onde tem vantagem, os parentes. Minha sogra organizou um almoço em Moema. Não era um almoço para reconciliação, era uma montagem de cenário. Tudo arranjado para me tornar culpada desde o primeiro minuto. Chamam os parentes não para ouvir, mas para julgar. Não para entender, mas para pressionar. As histórias foram contadas simplificando os fatos. Saí de casa, deixei a sogra brava, não fui sensata, baguncei a família. Bastava me colocar na moldura de nora insolente e qualquer ato de imposição deles virava educação. Qualquer aperto financeiro virava preocupação. Qualquer manipulação virava pela família. Entrei lá com apenas uma coisa: lucidez. Não levei lágrimas, não levei justificativas, nem intenção de ganhar no grito. Já vi reuniões de família desse tipo o suficiente na vida. Eles não precisam que você esteja certa, só precisam que você se curve. Quando você se curva, a multidão respira aliviada porque a ordem foi restaurada. Se ficar de pé, te chamam de arrogante. Eu conhecia a regra do jogo e sabia que essa regra só funciona quando você não tem a verdade na mão. Começaram com a moral. Os mais velhos levantaram a voz sobre bons costumes, paciência, dever da nora. Transformaram a paz da casa em algo superior aos direitos humanos. Falaram do mérito da mãe que criou os filhos com sacrifício, que segurou a família por anos. Falaram sobre gratidão como uma corda macia no pescoço. E tiraram a conclusão pronta. Eu tinha que carregar o fardo da família do marido. Tinha que compartilhar, tinha que voltar e pedir desculpas, tinha que aceitar o sacrifício para que tudo passasse. Tudo dito com cara séria, como se eu estivesse diante de uma obrigação moral inegável. Naquele momento percebi uma verdade amarga. Quando o poder quer existir, ele sempre veste o manto da moral. A moral faz as pessoas terem medo de críticas, de má fama, de serem excluídas. A moral faz a pessoa se prender no papel de boazinha a ponto de aceitar ser explorada e ainda dizer a si mesma que é pela família. Se eu fosse a Sofia de dias atrás, talvez tivesse balançado. Mas a Sofia de agora já tinha visto os números, os rastros, a intenção. Eu não era mais alguém precisando de lição de moral. Eu era alguém precisando se proteger de uma apropriação embrulhada em papel de presente. Levantei-me, sem chorar, sem tremer, sem pedir compreensão. Levantei-me como me levanto nas reuniões mais tensas na Vila Olímpia, quando as palavras na mesa começam a desviar dos dados. Os dados devem ser postos na mesa. Coloquei as provas ali, não uma folha, não duas, mas um dossiê inteiro, cada peça em ordem cronológica para ninguém encobrir. Tinha um histórico de dívida sobre dívida do meu cunhado. O número de quase 4 milhões estava ali no papel como um abismo. Tinha os rastros de agiotagem e contatos de alto risco, mostrando que não era dificuldade de negócios, era um espiral perigoso. Tinha o extrato da transação de 1 milhão liquidada antes do casamento, com data e conta de destino claras, impossíveis de negar. Tinha os indícios de uso indevido de documentos, os procedimentos convenientes que viraram a chave do meu cofre. Cada coisa foi posta, sem cor, sem drama, apenas a verdade nua. O clima mudou de cor instantaneamente. Quem falava de moral travou como se levasse um banho de água fria. Porque a moral pode calar alguém quando a história é só emoção. Mas a moral não engole um número tão grande, uma transação tão clara, uma sequência de rastros tão exata. 4 milhões não é uma dificuldadezinha. 1 milhão sacado antes do casamento não é mal entendido. E quando coloquei tudo na mesa, o tal carregar o fardo ficou nu. Não me convidaram para carregar dificuldade, me convidaram para cobrir rombo.
Não queriam que eu compartilhasse. Queriam que eu tapasse o buraco da dívida. Vi nos olhos de alguns parentes o constrangimento virar espanto. Alguém começou a perguntar de novo, parando com a moral. Outros calaram porque perceberam que foram arrastados para um teatro para serem plateia e martelo. A moldura de Nora insolente não parava mais em pé. Se eu era insolente, quem sacou 1 milhão antes do casamento? Se eu saí de casa sem motivo, quem trouxe o buraco de 4 milhões para o meio da sala? Se eu não era sensata, quem me tratou como fluxo de caixa para salvar dívida? Enquanto o quadro desmoronava, minha sogra ainda tentava segurar o manto da tradição. Virou-se para me atacar com atitude de honra, dizendo que eu ousava expor a roupa suja. Mas quanto mais ela apertava a voz, mais se expunha, porque o inocente costuma explicar, o culpado costuma tentar dominar. E na raiva, no momento em que perdeu o controle, ela deixou escapar uma repreensão ao meu marido, misturando bronca e reclamação. Nem segurou o cartão e já tirou o dinheiro. Apenas essa frase explodiu a sala, porque não era mais uma acusação minha, era a confissão da própria pessoa que tentava posar de vítima da nora ruim. Carimbou o selo de cúmplice no filho e na própria lei da casa erguida desde o início. Provou que não queriam só segurar o salário, já tinham tirado o dinheiro e queriam continuar segurando. Transformou toda a história de educar a nora em um plano, e a multidão de parentes convidados para me pressionar virou testemunha de uma reviravolta. Mas não parei aí, porque entendo que quando a verdade vaza, tentam desviar para disse-me-disse, para ela inventou. Precisava de um golpe final, limpo, claro, que trancasse todas as saídas. Dei play na gravação. Era o áudio de uma ligação anterior, onde meu cunhado, Bruno, rosnava ameaças porque eu não aceitava retirar a queixa, que eu já tinha ameaçado fazer. Naquele trecho, a ameaça de tacaria fogo foi dita cruamente, sem precisar deduzir. Não era mais briga de família. Era cheiro de violência, de coação. Algo que faz qualquer um com um pingo de consciência gelar. Se antes alguém queria acreditar que era atrito pequeno, com aquele áudio, qualquer esperança de desculpa foi sufocada. Ninguém chama ameaça de incêndio de educar a nora. Ninguém chama isso de bons costumes. E ninguém pode me forçar a voltar para algo tão assustador. Os parentes viraram as costas não porque de repente me amavam, mas porque tiveram medo. Medo de se envolver em algo tão sujo. Medo da honra da família ser arrastada. Medo de que amanhã perguntassem por que sabiam e ainda assim pressionaram. Medo de estar do lado errado diante de uma verdade tão clara. Aquele virar de costas foi rápido e seco, como a multidão sempre faz ao perceber que foi usada. As palavras de moral caíram, os rostos sérios desviaram o olhar. Aqueles que gritaram para eu carregar o fardo calaram, como se tivessem sido estrangulados. A tradição que minha sogra tentou vestir desabou em 1 minuto, diante das pessoas que ela convidou para serem seu suporte. Fiquei no meio daquela sala com uma sensação estranha, não de vitória, mas de libertação. Não precisava de aplausos, só precisava que a verdade fosse posta no lugar certo para eu não ser forçada a carregar uma culpa que não era minha. E no momento em que a tradição caiu, vi sua essência. Ela só fica de pé quando ninguém tem coragem de dizer a verdade. Quando a verdade aparece, ela derrete como papel no fogo. Depois do almoço de família, não estava mais no jogo deles. Estava fora, olhando reto e andando com as 2 pernas de quem acordou. Quando a tradição desabou na frente de quem usavam para me pressionar, o que restou não foi arrependimento. Foi o pânico de quem perdeu a cobertura. Entendi que quanto mais perto da verdade, mais fácil eles fazerem loucuras. Se eu continuasse achando que era só assunto de família, me colocaria em perigo de novo. Escolhi o caminho da lei. Entrei com o pedido de divórcio e a denúncia criminal junto com o advogado no centro de São Paulo. Entrei nesse processo com a mente clara. Não era mais sobre quem estava certo ou errado sobre um teto. Era sobre direitos violados, apropriação de bens e ameaça à minha segurança. O dossiê que levei não eram papéis soltos. Era uma corrente de provas alinhadas como trilhos, para a verdade chegar onde devia. Não precisei gritar para acreditarem. Precisava que a verdade ficasse parada no papel,
impossível de entortar. Quando o processo começou a andar, vi a reação em cadeia que eles mais temiam. Os bens da família do meu marido foram bloqueados para verificação e ressarcimento. O sobrado em Moema, que para eles era símbolo de poder, de repente corria risco de ir a leilão. Para eles não era só perder um imóvel, era perder o palco, o lugar de onde esmagavam os outros com frases de moral. Para meu cunhado, era o sinal claro de que a saída estava fechando. E havia pessoas que, encurraladas, mostram o instinto real. Quem é decente tenta consertar. Quem vive de manobra tenta destruir. E meu cunhado era do segundo tipo. Quando as portas de pedir, culpar e ameaçar não funcionaram, quando os parentes viraram as costas e o processo andou, o pânico dele virou loucura. Bruno foi até a minha empresa na Vila Olímpia, levando um galão de gasolina e um isqueiro. O objetivo não era conversar, era me forçar a retirar a queixa pelo medo. Alguém endividado, com a vida sendo apertada, não vê moral ou futuro. Só vê o que está na frente. Ou puxa o outro para baixo, ou afunda sozinho. E ele escolheu puxar. Mas dessa vez não era cena de filme onde fico parado e viro vítima. Preparei a segurança desde depois do almoço de família. Porque assim que eu ouvi a ameaça na gravação, entendi que isso poderia passar do limite. Não me permiti viver na sorte. Avisei a segurança do prédio corporativo, mandei foto do Bruno e expliquei o risco. Não enfeitei, disse a essência. Indivíduo com sinais de ameaça precisa de atenção. Ativei gravação e localização no celular como seguro. Combinei um sinal simples com colegas. Se ele aparecesse no saguão, ligariam para o 190 na hora. Sem esperar, sem hesitar. Quando o Bruno entrou, tudo aconteceu conforme o plano armado pela lucidez. Colegas ligaram para a polícia imediatamente. A segurança já estava alerta. E eu, o mais importante, não entrei em pânico. Mantive distância. Não confrontei para não explodir a loucura. Respondi curto, o suficiente para ganhar tempo, para manter minha respiração, para não transformar o momento em um gatilho. Entendo que quem segura gasolina não precisa de razão. O que eu precisava era tempo, distância e intervenção. A segurança conteve Bruno antes que o perigo virasse tragédia. A polícia chegou e prendeu em flagrante. O galão e o isqueiro foram apreendidos. As coisas que usavam para me ameaçar de boca agora estavam ali como provas vivas. Acabou a história de mal-entendido. Acabou o recuo com lágrimas ou moral. Quando a violência se materializa, a verdade fala por si só. Depois disso, vi um paradoxo claro. Acham que mulher forte é quem sabe retrucar, mas só ali entendi que força real é saber se proteger de forma inteligente e legal. Não ganhei porque gritei mais alto. Ganhei porque não me deixei encurralar sem provas. Não deixei o medo me puxar para o lugar antigo. Não deixei a solidão me fazer ceder mais uma vez. O processo seguiu e, no fim, a família do marido teve que vender a casa em Moema para ressarcir 1 milhão mais juros e danos morais. Não foi milagre, não foi virada mágica. Foi resultado de uma sequência de ações certas. Verificar, coletar, denunciar, proteger-se e não recuar. O que eles achavam ser poder, nome, voz da família, não salvou quando o dossiê era sólido e a verdade clara. Lucas perdeu a esposa não porque deixei de amar, mas porque escolheu o lado errado desde o início. Achou que manter a casa em paz, obrigando a esposa a baixar a cabeça, era esperteza. Mas essa esperteza só trocou uma coisa: uma mulher saindo em silêncio e um casamento quebrado na raiz. Bruno entrou para a justiça, porque quando você usa violência para calar a verdade, assina as consequências. Minha sogra perdeu a casa, o nome e o poder que usava para moer os outros com bons costumes. Poder que não se baseia em amor e justiça, cedo ou tarde, cai como parede oca. E eu guardei o mais caro. Não só o dinheiro devolvido, não só um caso resolvido, mas o amor próprio. Aquilo que muitas mulheres trocam aos pouquinhos, cedendo em coisas pequenas para ter paz, até não se reconhecerem mais. Estive diante dessa escolha: baixar a cabeça para ter paz ou ficar de pé para viver. Escolhi ficar de pé, mesmo que ficar de pé significasse atravessar a tempestade. Não vejo isso como vitória sobre uma família.
Vejo como vitória sobre meu próprio medo. Medo de falarem mal, medo de ficar isolada, medo de decepcionar. Porque quando você vence esses medos, você pertence a si mesma de verdade. E quando pertence a si mesma, ninguém pode te transformar em fluxo de dinheiro, em objeto de sacrifício ou em sombra numa casa dita feliz. Saí desse casamento com uma lição simples, mas afiada como aço. O amor nunca pode ser construído sobre a privação de direitos. A família nunca deve funcionar por controle. E uma mulher, por mais doce que seja, deve saber manter suas fronteiras. Porque uma vez que o amor próprio se perde, nenhum dinheiro compra de volta. Se você ouviu até aqui e sentiu o coração pesar, lembre-se. O mais assustador num casamento não é ser pobre, não é o trabalho duro. É ser privada do direito de viver e ser ensinada a aguentar pela paz da casa. Existem armadilhas feitas não de corda, mas das palavras família, da pressão dos parentes, de frases morais que soam certas, mas servem para te fazer baixar a cabeça. E quando você abaixa uma vez, exigirão que abaixe para sempre. A lição desta história não está no dinheiro, nem no final de quem pagou o preço. Está no momento em que você percebe que o amor próprio é o bem mais caro. Dinheiro perdido se recupera, honra perdida se reconstrói. Mas se você entrega o comando da sua vida para outro, viverá para sempre com medo e pedindo permissão. Ame, sacrifique-se, mas nunca sacrifique as linhas mínimas de si mesma, sua autonomia, sua segurança e sua voz. Se você já esteve em situação parecida, considere isso um lembrete. Não sofra em silêncio sozinha. Procure alguém de confiança, registre provas e escolha o caminho legal para se proteger. E se essa história tocou você, curta, compartilhe para que mais pessoas acordem a tempo. E siga o canal para me apoiar a continuar contando histórias reais, profundas e que valem a pena pensar, como esta.